Eu vou falar, então, sobre um panorama geral. Evidentemente, vai ser um resumo bem simples, porque as pessoas já falaram sobre isso em outras palestras aqui. Eu vou falar sobre aspectos positivos. Eu sou médico, né? Sou psiquiatra, vou mostrar o que eu vejo de positivo, o que tem na literatura, especialmente na área de tratamento em relação a isso. Aspectos negativos. E legalização, o que é importante a gente discutir sobre esse tema. Então, a minha primeira área vai ser panorama geral, e eu quero mostrar esse slide que fala sobre qual que é a prevalência de maconha quando se faz estudos em grandes populações, estudos epidemiológicos. O pesquisador ele usa basicamente 3 grandes grupos. Uso na vida, se a pessoa teve algum contato com alguma droga, seja legal ou ilegal. Uso no último ano e uso no último mês. Uso no último mês seria o uso frequente, digamos assim, né? Então, esse slide mostra que na população geral do Brasil, estamos falando só em termos de Brasil, segundo o levantamento de 2013 da Lenad, nós temos que 7% da população, 7% da população com mais que 15 anos de idade fez uso na vida. 7% é um número para a saúde pública razoável, não é um número enorme, mas também não é um número pequeno. Desses 7%, dos 7%, 62% desses 7% usou antes dos 18 anos. Num outro estudo mais antigo, do CEBRID, esses 2 próximos estudos são do CEBRID, tanto de uso de maconha no ensino fundamental e médio e em jovens de situação de rua, nós vemos a prevalência de 6%, e em jovens em situação de rua, jovens morando na rua, 40%. Num levantamento feito pelo meu serviço, pelo grupo de álcool e drogas do HC, em 2010, nós vimos, na verdade saiu publicado em 2012, nós vimos que dos universitários do Brasil todo, um levantamento de 18 mil universitários das 27 capitais, nós temos 26% desses universitários com uso de maconha na vida. Sendo que dos 26%, 20% são homens e 9% das mulheres relataram o uso no último ano. O uso de maconha no meio universitário é bem mais prevalente, então. Senhoras e senhores, quais são as características do usuário da maconha, então? A maior parte dos indivíduos que fizeram algum uso são homens, a maior parte, e não desenvolvem problemas relacionados ou dependência. Então, diferente da ideia que existe de forma um pouco mais generalizada, a maior parte dos indivíduos não encaminha para um quadro nem de abuso, nem de dependência. Deixa eu explicar o que é dependência, porque senão nós vamos estar falando de um termo e acho que é bom a gente passar uma régua embaixo disso. Dependência para a classe médica é um termo clássico quando a pessoa deixa de ter o controle sobre o uso da droga. Até a dependência, o indivíduo ele usa a droga para dar prazer. Na hora que ele tem que usar a droga para evitar o desprazer da falta dessa droga, qualquer que seja a droga, legal ou ilegal, ele tem um quadro que nós chamamos de dependência. Provavelmente os senhores, as senhoras vão ouvir essa palavra dependência por mais alguns poucos anos, mais 1 ou 2 anos. Desde o ano passado, já o DSM-5, uma classificação norte-americana que acaba influenciando o mundo todo depois, de forma bem contundente, está deixando a palavra abuso, deixando a palavra dependência e colocando só transtornos, imaginando que isso seja um contínuo, é uma sequência só, onde não tem mais dependência. Eu sou o mais velho da mesa, talvez o mais velho da sala aqui, e na minha época, quando eu era estudante de medicina ainda, quando eu fiz a residência, o principal ponto, quando você conversava com o paciente, era você identificar se ele tinha dependência. Como que você via isso? Você via se ele tinha um quadro chamado síndrome de abstinência. O corpo dele ficava com tremores, ele ficava ruim, não dormia bem, ficava suando, às vezes o coração batendo rápido, se não tivesse a droga. E se ele tivesse a droga, então ele ia ter uma melhora desse quadro. Estou falando isso de 40 anos atrás, quando eu era residente, então, em psiquiatria.
Porém, uma parcela dos indivíduos faz uso de forma intensa, eu diria bem intensa, com problemas relacionados, com dependência, inclusive, mais comportamentos de risco e tende a usar também outras substâncias que não só a maconha. As mulheres que fazem uso de maconha tendem a passar por mais sintomas emocionais e mais sintomas de abstinência. Toffoli, eu estou deixando essa aula aqui e todas essas referências elas que dão base ao que eu estou falando, né? Também trouxe alguns artigos, se você quiser eu deixo no final para facilitar a vida de vocês. Senhores, aspectos positivos. O que nós temos de aspectos positivos? Basicamente dois. Vamos lá. Existe um uso medicinal, já foi falado hoje, mas só para poder, então, repetir de forma um pouco mais evidente o que na literatura médica de 2014 é considerado certeza, é considerado que, de fato, o uso da maconha funciona. Não há dúvidas de que o uso da maconha funciona em termos de glaucoma, em termos de dores neuropáticas, em termos de um quadro bastante grave chamado esclerose múltipla. Não há dúvida que a maconha tem um uso medicinal importante em termos de apetite e ganho de peso, especialmente com pacientes de AIDS, e também que ela funciona em náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. Evidentemente que, ainda que todo mundo concorde, praticamente ninguém discorda que a maconha funciona, tem um outro grupo de médicos que falam, olha, ela funciona, ela não funciona melhor do que os remédios que nós temos, as terapêuticas que nós temos para abordar cada uma dessas situações. Esse é um outro ângulo. Segundo dado positivo, então, se existe um uso medicinal que é voltado especialmente para o tratamento de doenças e sintomas com prescrição médica, eu sou obrigado a admitir, como médico, psiquiatra, que também existe um uso recreacional. Esse uso recreacional, esse uso muitas vezes feito no momento de lazer, ele não é pesquisado, ele não é estudado de forma um pouco mais intensa, muitas vezes porque é um uso ilegal, porque é um uso que nós não conseguimos, como pesquisadores, comprar maconha. Ninguém autoriza a fazer isso, dá um grupo controle, um pessoal usa maconha, outro grupo não usa controle, né? Esse uso recreativo, que é feito para obter prazer, ele é um fato positivo que nós não podemos negar no momento desses. Aspectos negativos. Aspectos negativos são mais evidentes para um médico que lidera um grupo que trata há 36 anos de pessoas que chegam de manhã, à tarde, à noite, se queixando de que elas não conseguem parar de usar aquela droga. Senhoras e senhoras, não são os familiares, são os pacientes que chegam lá e pedem, de joelhos, algum tratamento, alguma solução quase que mágica para evitar esse desconforto que tem por conta dessa dependência, que muitas vezes aparece durante uma síndrome de abstinência. Então, nos aspectos negativos, vamos lá. Nós temos, em primeiro lugar, para nós, é claro que, como outras drogas, a maconha também, ela causa abuso e causa dependência. O que é abuso? Abuso é quando, por qualquer motivo, existe um uso inapropriado, um uso inadequado, um uso que traz algum prejuízo, do tipo, o rapaz usa, a namorada não gosta que ele use. Ele vai usar a maconha ou qualquer outra droga e tem um rendimento, por exemplo, acadêmico inferior, ou tem um rendimento profissional pior, ou tem um envolvimento em algum outro nível também negativo. O que é abuso? Ele usa, às vezes, essa droga legal ou ilegal, como se fosse uma muleta, como se fosse uma bengala. Usa para dar sono, usa para cuidar de um quadro depressivo, usa para combater um ataque de pânico, usa para combater um quadro de ansiedade. Esse é o que nós damos o nome de abuso. É um uso inadequado, seja de drogas ou seja de remédios. Então, tem gente que usa Tilex, um opioide, um remédio para diminuir a dor, para ter um efeito de bem-estar. A isso nós damos o nome de abuso. E dependência. Dependência, como acabei de falar, é quando a pessoa ficou
o médico não usa esse termo, mas ficou viciada, né, entre aspas, quando a pessoa ficou com uma relação que ela perde a liberdade de escolher se ela quer usar ou não. Ela vai ter que usar. Ela vai ter que usar, porque se não usar, ela não se sente bem, o corpo passa mal, ela não dorme bem, ela fica angustiada. E, ao usar, doutor, eu fico calibrado, eu estou bem. Então, a isso nós damos o nome de dependência. Alguns anos atrás, ela era identificada porque a pessoa tinha uma síndrome de abstinência. Hoje não tem mais, e daqui a 2 anos nós não vamos ver o termo dependência mais. Segundo aspecto negativo, sem sombra de dúvida, a maconha provoca danos cognitivos. Onde que aparece isso? Especialmente em termos de memória, de concentração, de atenção. As pessoas usam, e ainda que um grupo pense que aumenta a criatividade de uma forma exuberante, para todo mundo, ou para quase todo mundo, na prática, existe um rendimento pior. Evidentemente, quando a pessoa é um pouquinho mais jovem, se eu falar sobre a minha filha, ia ser complicado, porque isso está sendo gravado, né? E aí depois, então eu não vou falar sobre a minha filha, os meus filhos, mas sobre as amigas das minhas filhas. Elas falavam assim: tio, isso quando eu estava no 16 anos, para entrar na faculdade. Eu sei que você lida contra isso, que você trata dessas pessoas, mas acredita, tio, eu vou para a aula e, se eu fumo, eu penso melhor, eu vejo essas coisas melhores, né? Mais uma vez, Toffoli não é minha filha, hein, porque depois vai dar um rolo que eu não quero lá. Danos respiratórios. Bom, também não precisa ser médico, pneumologista com doutorado para entender que uma substância, qualquer substância, mesmo que você não trague o ar muito poluído, mas ao você tragar uma substância, você pode ter danos respiratórios. Eu vou mostrar alguns papers no próximo slide, né? Câncer é uma relação cada vez mais próxima com câncer, especialmente dano respiratório e câncer. Transtornos psicóticos. Aqui sim, aqui quem é contra o uso de maconha faz uma festa porque, de fato, existe uma inter-relação entre transtorno psicótico e uso de maconha. A gente não sabe se é a maconha que leva ao transtorno psicótico ou o transtorno psicótico que leva ao consumo de maconha. E o que alguns estudos mostram é que quanto mais cedo se começa o uso e quanto menos referências sociais o jovem tem, maior o risco para ele ter esse uso, né? E alguns aspectos do uso medicinal que eu falo em seguida aqui. Bom, risco da dependência. A dependência, então, é um problema que existe há milhares de anos, né? Na verdade, é uma interação entre fatores genéticos, fatores biológicos, fatores farmacológicos, mas especialmente, quando a gente fala de maconha, ligado a fatores socioambientais. Quer dizer, a pressão de grupo, os amigos que também usam, acaba sendo um fator fundamental em relação à dependência. Existe uma importante associação da dependência com o uso precoce. Repetindo, quanto mais cedo a pessoa começa a usar, muito maior o risco para ela se tornar dependente. Ao contrário, quanto mais tarde ela começa a usar, quanto mais tarde tem o que se chama de batismo, que é o primeiro contato em geral feito na própria casa do indivíduo, com o irmão mais velho ou com os primos. Então, não é a figura do traficante que está oferecendo a droga, é o irmão mais velho, os primos que acabam dando, em São Paulo, na Grande São Paulo, esse primeiro contato com os jovens. Nos Estados Unidos, 1 em cada 10 usuários desenvolve dependência, o que acaba sendo uma discussão bem interessante, ou seja, 9 não desenvolve. Se 9 não desenvolve dependência, eu preciso me preocupar com esse 1? Para o médico, sim, porque o médico ele tem essa vocação, tem essa formação de tentar prevenir aquele que a gente não sabe quem é, não tem nenhum fator que vai predizer se é o jovem que tem os pais separados, ou que é mais alto, que é mais baixo, ou que vai bem na faculdade, ou que não vai bem na escola, que ele vai ter dependência ou não. E no Brasil, 40% dos que usaram no último ano preenchem critérios para dependência. Quando a gente vai falar em dependência, nos universitários, de cada 100, 8 têm dependência. Esse foi o nosso levantamento que fizemos em 2012. De cada 100 universitários, 8 têm dependência. Bom, e daí?
Daí merece uma reflexão, né? Porque se de cada 100, 8 têm dependência, 92 não têm. Eles podem usar? Certamente sim, por que não? Mas esses 8 que têm dependência não vão fazer um curso de graduação melhor ou mais eficiente por conta disso. Danos cognitivos. São alterações que aparecem especialmente na memória, na atenção, no planejamento e na execução de tarefas quando o indivíduo usa maconha. Não é à toa, não é por menos que, por exemplo, no condomínio onde eu moro, eu chego, paro o carro, eu subo, e eu tenho uns rapazes que sabem que eu trabalho com isso. Eu olho de forma simpática, eu tento ser simpático e preocupado para ver se não tem nenhum familiar meu junto com esses rapazes lá. Eu acho e eles falam, eu falo, tudo bem? Eles falam, só. Tudo bem mesmo? Beleza. E fala, e aí? É o quê? Só. Não estou dizendo que esses rapazes simpáticos eles têm alteração de memória, de atenção, de planejamento, mas a conversa entre eles fica uma conversa especial, fica uma conversa diferente nesse sentido. O uso crônico com início precoce leva a mais prejuízo para a cognição comparado ao início não precoce. Mais uma vez, a mensagem é: quanto mais cedo se começa a usar, maior o risco desses danos cognitivos, né? E a relação causa-efeito também não é certa. Ou seja, a gente não sabe se é o uso crônico, a pessoa usa por muito tempo, que vai dar esses prejuízos cognitivos, ou se o jovem que já tem um funcionamento anterior ruim, ele já não funciona tão bem do ponto de vista cognitivo, ele vai ter uma atração maior para poder usar a maconha de forma regular. Danos respiratórios. Olha, esse é um assunto interessante. Por quê? Porque nós fizemos pesquisas nesse sentido, fomos ver quem trabalha, e não existe nada conclusivo em relação a isso ainda. Se fala em risco só, mas não tem nenhuma conclusão objetiva em relação a isso. O que a gente sabe? Os usuários regulares, de forma com certeza, eles têm mais sintomas de bronquite crônica que os não usuários. Não. Só faltava ser o contrário, né? Mas era isso que se esperava mesmo, né? E o aumento da procura do serviço de saúde por infecção respiratórias nos usuários de maconha está ligado à identificação de um sistema imunológico mais prejudicado. Parece que eles têm, talvez por menos cuidado pessoal, uma dificuldade maior em termos desse sistema imunológico. Câncer. Aqui, certamente, nós vamos ter um grande número de pesquisas nesses próximos 5, 7, 8 anos aí, né? O que nós temos hoje? Existe uma associação inconclusiva, quer dizer, não tem uma associação entre usuários pesados e moderados, entre usuários de maconha e quem desenvolve câncer. Vários grupos pesquisam a favor e contra, mas nenhum deles consegue dar para o pesquisador, para o médico clínico, uma posição de confiança em relação a isso. Realmente são necessários estudos com populações maiores para ver se tem um casamento entre câncer de pulmão e maconha. E o que a gente sabe, sim, é que o uso de maconha entre os tabagistas de cigarro, então, o risco aumenta para ter câncer aí em 2,4 vezes. Transtornos psicóticos. Bom, aqui é uma grande discussão, grupos na psiquiatria apaixonados pró e contra, né? O que se sabe de forma obrigatória, obrigado, Toffoli, aproximadamente 1,4 vezes mais riscos entre aqueles que usaram maconha na vida. O risco é 2,09 vezes maior entre usuários regulares.
E, na esquizofrenia, é onde vários grupos trabalham intensamente nesses últimos anos, colocando a hipótese do uso da maconha, que poderia precipitar o seu desenvolvimento, especialmente entre aquilo que eles consideram indivíduos vulneráveis, indivíduos que já têm alguma fragilidade ou já têm alguns familiares com quadro de esquizofrenia, né? O início precoce se associa a esse tipo, portanto, então. Aspectos medicinais eu coloquei também como um dado negativo, um dado que nós encontramos, que o uso medicinal em idosos, somente idosos, ele pode apresentar mais efeitos colaterais, como sonolência, sedação e cansaço. Eu vou, então, nesses últimos 4 minutos, só diretamente para o último ponto, que é a legalização. O que é importante discutir? Bom, vocês viram bastante hoje, mas eu gostaria também de deixar a minha opinião aqui. Qual que é a diferença que tem entre legalizar, né, as drogas e regulamentar? Se é uma questão de saúde, economia e social, onde entra a segurança pública, né? E se nós tivermos mudanças, tudo indica que algumas mudanças vamos ter a curto prazo, como que seria isso? Quais são as estratégias para a prevenção do uso precoce? Qual o controle para o uso medicinal? Quais as implicações, aumento do consumo, maconha e direção de veículos automotores, estratégias para identificar o usuário de maior risco e capacitação para profissionais lidar melhor com o tema. Então, vamos lá. Legalizar é diferente de regulamentar. O que é legalizar? Obviamente, legalizar é tornar legal. Quer dizer, tudo. Não tem nada que limite essa legalização. Você pode, então, produzir, você pode portar, você pode usar, você pode vender. E isso é quando você legaliza uma substância que hoje é ilegal. O que é regulamentar? Regulamentar significa você controlar, você limitar, você fiscalizar e você colocar sanções para infringências. Por exemplo, será que menor de idade pode usar maconha ou pode usar uma outra substância psicoativa? Para eu ficar dentro do tempo, eu quero só passar esse daqui e ir para essas conclusões, Toffoli. Então, senhores e senhoras, mais uma vez, obrigado pela atenção dada para eu poder representar a Faculdade de Medicina da USP num momento desses em relação ao tema aqui. O tema ele é super complexo e só eventos como esse que vão poder dar uma maior musculação, uma maior credibilidade para que a gente possa ter posturas mais objetivas nesse futuro próximo. O tema é complexo porque existem diversas vertentes, diversas visões, algumas complementares e outras são excludentes. O tema ele é importante também porque ele é supervisível, né? Como estava falando o Henrique antes, quer dizer, no Uruguai nós vamos ter agora a chance, como se fosse um laboratório no fundo de quintal da nossa casa, de olhar com lentes maiores, né, o que vai acontecer de bom e de ruim, né? Discussão entre diferentes setores, eu acho que isso é fundamental. Quer dizer, quando o médico ouve o antropólogo, quando o antropólogo ouve o policial, vai ter que ouvir o policial. Quando o policial também ouve o professor, e o professor, então, trabalha junto com o psicólogo, quer dizer, quando tem uma troca de bola, funciona mais, evidentemente. O que eu vejo... Há muitos anos que eu vejo que isso funciona, esse tema, especialmente da maconha, funciona como se fosse um time de futebol, onde tem um jogador que pega a bola e quer fazer o gol. Quer fazer o gol para o time todo, mas ele quer fazer o gol. Ele não passa a bola. Então, não ganha. Quando passa a bola de um jogador para o outro e o gol também é do time todo, as chances de sucesso são maiores. E, para mim, como professor da faculdade, eu acho que a base dessas coisas são pesquisas que vão dar base, desculpem, para o desenvolvimento de políticas públicas. Essas pesquisas vão oferecer dados objetivos e fortes e vão diminuir um pouco algumas posições apaixonadas de um lado e de outro, que são bonitas, mas são pouco eficientes. Acho que fiquei dentro da hora, Toffoli. Obrigado pela atenção, mais uma vez, e sucesso pelo evento aqui.